Ellen Sila Lumenomentiel, vou uma estrela brilha sobre a era do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo no qual eu vou começar para valer a nossa série do Guia dos Apócrifos, os livros que não entraram na Bíblia, os proscritos, entre aspas, que ficaram fora do cânone oficial, da lista oficial de livros da Bíblia, com um foco mais forte nos livros cristãos. E esse vídeo acho que vai ser um pouco frustrante, eu acho, de certa maneira, mas ele é importante que seja assim para mostrar como é difícil lidar com essa literatura, com esse conjunto de textos, porque muitas vezes eles chegam pra gente em fragmentos, em formas que foram transmitidas pelos óculos, pelas lentes, de quem criticava esses textos, de grupos cristãos considerados mais ortodoxos, mais ligados à tradição que chegou até nós na Bíblia, e portanto é difícil saber exatamente o conteúdo, quem escreveu, como escreveu. São muitas pecinhas do quebra-cabeça que é preciso montar. Nem todos os apócrifos vão ser assim, a gente tem alguns textos bem completos, mas esse caso eu acho que é meio emblemático, que são os livros, digamos, judaicos cristãos, né? Judaico-cristãos, no sentido de que são evangelhos, principalmente, que parecem ter sido escritos por comunidades cristãs que ainda estavam muito próximas do judaísmo, diferentemente digamos, do universo cristão maior da época ali do fim da antiguidade. E antes de começar para valer, só para mostrar rapidinho para vocês as nossas bases aqui, nossos textos base, que é bem legal, a gente tem aqui então essa coletânea de evangelhos apócrifos, tá? Organizada pelo Bart Ehrman e pelo Zlatko Pleše, sei lá como é que se pronuncia esse nome da Europa Oriental aqui, tá? É bem legal porque são textos bilíngues. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem deste lado em copta, que é uma língua antiga do Egito, e aqui em inglês. Então é bem bacana como ferramenta de estudo. E esse aqui que são as escrituras de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, tá? Que são basicamente textos gnósticos lá do Egito, que são bem importantes para entender toda essa fase inicial do cristianismo, essa diversidade grande. Vale a pena, quem quiser ir atrás, vale a pena ter, se você sabe em inglês, obviamente. Então eu vou me concentrar aqui, como eu falei, nos textos cristãos com influência judaica, em dois evangelhos, basicamente, que são o evangelho dos Ebionitas e o chamado Evangelho segundo os Hebreus. E como eu falei, o grande problema é que esses textos chegaram pra gente em fragmentos, em pedacinhos citados por outros autores. Pelo que a gente sabe, eles não foram escritos em aramaico ou hebraico, tá? Eles viriam então da chamada diáspora judaica, desse espalhamento das comunidades judaicas pelo Mediterrâneo Oriental, no qual muita gente deixou de lado o hebraico e o aramaico como línguas maternas e passou a falar grego e escrever em grego, que é um fenômeno muito comum. Provavelmente nos primeiros séculos da antiguidade, ali, da era cristã, século I, segundo, terceiro, você tinha mais judeu falando grego como língua nativa do que judeus na Palestina falando aramaico, e hebraico já era, obviamente, língua de estudo, língua bíblica, mas não era língua usada no dia a dia em geral. Os fragmentos desses textos que chegaram para nós estão citados em autores cristãos ortodoxos já da igreja nascente, ali gente como São Jerônimo, grande tradutor da Bíblia. São Jerônimo cita esses textos em latim, muitas vezes, provavelmente ele que traduziu do grego para o latim. Ele sabia hebraico também, não sei se ele sabia aramaico, boa pergunta, vou tentar descobrir até, veio na minha cabeça agora. E também autores que escreviam diretamente em grego, figuras como Eusébio de Cesareia, que era um historiador da igreja, digamos, um dos primeiros historiadores da igreja, ali do século IV, e um outro sujeito também dessa fase da igreja primitiva, chamado Epifânio, que escreveu um texto chamado Panarion, contra uma crítica, criticando realmente textos que ele considerava heréticos dessa época da igreja. Vamos falar primeiro do Evangelho dos Ebionitas, então, até pelo nome simpático, engraçado, que provavelmente vem de Ebion, que seria pobres, os pobres em hebraico. Então, seria um grupo autodenominado os pobres, uma coisa meio até franciscana. Como que a gente sabe que esse texto foi escrito em grego? Tem uma coisa muito engraçada, que é quase um erro de digitação, sei lá, um errinho. E esse erro é o seguinte, tem a famosa frase dos evangelhos canônicos que diz que São João Batista, o João Batista no deserto, comia gafanhotos. Por uma troca ali de algumas letras, no Evangelho dos Ebionitas, em grego, fala-se que João Batista comia
bolos, tipo panquecas, sabe? Umas coisas desse tipo. Um bolinho ali amassado. E com uma troca de poucas letras, você passa, então, do grego gafanhoto para o grego panquecas, por incrível que pareça. O relato do Epifânio, por exemplo, diz que esse grupo dos Ebionitas moraria numa região a leste do rio Jordão, provavelmente talvez na Jordânia atual mesmo, talvez um pedacinho da Síria, tá? Seria um grupo minoritário, então, de cristãos, mas que se apegavam às tradições judaicas de maneira mais forte. Um elemento disso é o fato de que, ainda segundo o nosso amigo Epifânio, eles negavam a divindade de Jesus, tá? Não consideravam Jesus como Deus ou como Filho de Deus. Jesus para ele era como se fosse uma espécie de anjo encarnado, que é uma ideia que acaba surgindo em grupos cristãos, seitas cristãs, várias vezes depois no futuro, até perto da gente aqui. Então, é uma coisa que para eles faria sentido, como não querendo quebrar a tradição monoteísta judaica, considerando Jesus divino, os caras, então, o consideravam como meio que angélico encarnado. E tem um trecho do próprio evangelho que parece que dá a entender uma coisa nesse sentido. Não sobre a parte angélica, mas sobre a humanidade de Jesus, ou Jesus estando abaixo de Deus, que é o seguinte. Havia um certo homem chamado Jesus, que tinha cerca de 30 anos de idade. Foi ele que nos escolheu. Sucinto, mas engraçado, havia um certo homem. E o que os críticos cristãos da época chamam a atenção também para esse evangelho é que ele não usa as narrativas da infância, né? Não tem a coisa do nascimento, da concepção e do nascimento virgem de Jesus que aparece nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E aparentemente eles tinham algum problema teológico com a questão do sacrifício de animais, né? Essa coisa de sacrificar cordeiros, bois, até pombas, às vezes, no Templo de Jerusalém, que era uma coisa muito forte da religião judaica. Nessa época que eles estão escrevendo, o Templo de Jerusalém já foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então eles meio que acham que realmente Jesus veio para abolir esse sacrifício de animais. E quando tem a passagem na Páscoa, nesse evangelho, Jesus fala, ó, não vou comer a carne do cordeiro pascal sacrificado, né? Essa coisa de Jesus dando a entender que não era mais para sacrificar os animais e, de novo, de acordo com o que se dizia na época, eles seriam totalmente vegetarianos, esses ebionitas. E além de ser um evangelho que aparentemente foi escrito originalmente em grego, quando você faz análise textual desses pedacinhos que chegaram até a gente, parece que eles juntaram tradições que estão presentes em vários evangelhos canônicos, quase que eu falei universo aqui, em vários evangelhos canônicos, tá? Em especial, aliás, apenas os chamados sinóticos, que são os 3 primeiros da Bíblia cristã, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos por quê? Porque eles podem ser vistos juntos, aí daí que vem a expressão em grego, eles fazem sentido, tem uma conjunto narrativa, uma estrutura narrativa comum que perpassa todos eles. Tá? Parece que eles pegaram, no caso dos ebionitas, trechos desses 3 evangelhos, o evangelho de João não, que é realmente o mais diferentão de todos, e juntaram em algumas passagens para criar a narrativa deles. Que era uma coisa que de fato estava acontecendo nessa época, nesse século II depois de Cristo, que é quando o pessoal acha que esse evangelho dos ebionistas foi escrito, tinha esse costume de criar chamadas harmonias dos evangelhos, de pegar os 4 evangelhos que existem, que a gente conhece, e fazer meio que uma narrativa única, juntando todos eles. E é basicamente isso, realmente pouca informação, a gente sabe muito pouco sobre esses caras. Vamos falar um pouquinho então do Evangelho segundo os Hebreus, que parece ter sido um texto escrito por uma comunidade judaica no Egito. Isso é legal e é interessante porque realmente você tinha uma comunidade judaica muito forte, muito numerosa, que acabava dando até rolo ali, os egípcios acabavam brigando com os judeus, deu problema de limpeza étnica, de pogrom, entre aspas, envolvendo esses grupos judaicos lá no Egito, e são citados, por exemplo, além do Jerônimo que eu já falei, de São Jerônimo, por autores cristãos da região do Egito, como Clemente de Alexandria e Orígenes. Os judeus no Egito usavam amplamente o grego, e de fato esses textos estão escrito em grego. Inclusive tem toda a história de que, provavelmente é fato, que o Antigo Testamento foi traduzido pela primeira vez para o grego por judeus do Egito, faz bastante sentido.
E o Egito tinha todo um caldeirão ali cultural de cultos e mistérios no sentido religioso, de celebrações misteriosas para iniciados, né, coisas iniciáticas, de vários cultos gregos, cultos nativos egípcios, cultos que vinham do Oriente. Então esse caldo ali cultural de diversidade religiosa talvez tenha influenciado aí esse texto com algumas ideias que são talvez ligadas aos gnósticos. A gente vai falar muito dos gnósticos nessa série ainda, mas é basicamente essa ideia de que Jesus veio para trazer conhecimento secreto do reino divino para iluminar os mortais, uma coisa, de certa maneira, mesmo quase budista. Não é bem budismo, mas tem um pouco essa coisa de disciplina mental e espiritual pelo conhecimento, tá? Que talvez tenha um pouquinho nesses textos, embora os fragmentos sejam muito pequenininhos pra gente saber. E são trechos que a gente, diferentemente dos ebionitas, que parece que juntaram os evangelhos canônicos e fizeram uma mistureba, no caso do evangelho segundo os hebreus, são coisas meio diferentes que a gente não acha exatamente daquele jeito em nenhum outro lugar, tá? Só no texto dele mesmo. De novo, com base nos fragmentos. Então, uma frase que tem uma cara meio gnóstica no evangelho segundo os hebreus é a seguinte: aquele que está espantado governará, e aquele que governar achará descanso. Tipo, o quê? Que é bem esse negócio meio misterioso, assim, fica a coisa no ar, sujeito à interpretação, é bem a cara dos gnósticos mesmo, tá? Então, será que faz sentido? Será que não faz? Talvez faça. Outra frase que tem meio essa cara misteriosa, várias pequenas passagens ali falando sobre o Espírito Santo e o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo. A gente tem o seguinte, então: a inteira fonte do Espírito Santo descerá sobre ele. E o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E aí quando fala do batismo de Jesus, então quando o Senhor veio da água, subiu da água, toda a fonte do Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. E disse a ele: meu filho, em todos os profetas eu estive esperando que você viesse, para que eu pudesse repousar em ti. Você é o meu repouso, você é o meu filho primogênito, que governa para sempre. Mistério. E tem uma passagem da ressurreição também, em que Jesus se encontra com o chamado Tiago, irmão do Senhor, ou Tiago, irmão de Jesus, essa figura meio misteriosa, mas que, pelo que a gente sabe, é bem provável que fosse um irmão de sangue de Jesus mesmo. Espero falar um pouquinho sobre essa questão do Tiago em breve em algum vídeo aí, mas de qualquer maneira, vamos lá ao trecho que fala desse encontro entre eles depois da ressurreição. O Senhor disse: traga-me uma mesa e pão. Ele tomou o pão e o abençoou, o partiu, o deu a Tiago, o justo, e disse a ele: meu irmão, come esse pão, pois o Filho do Homem se levantou do meio daqueles que dormem. E é isso, de informação é isso. Vocês veem como é complicado julgar de maneira muito clara o que tem nesses textos. Nesse caso, pelo menos, a gente vai encontrar exemplos semelhantes. Mas acho que a questão mais interessante a levantar, e é difícil de responder com certeza, é: será que essas tradições judaicas que distanciam um pouco, pelo que a gente sabe, pelo que parece, Jesus, a figura 100% divina que ela acabou se tornando, será que elas são as coisas originais do cristianismo que foram preservadas de maneira digamos, oculta, de maneira mais misteriosa, do outro lado do Jordão e também no Egito? Ou são tradições que apareceram mais tarde, de repente grupos judaicos que se converteram relativamente tarde para o cristianismo e aí criaram uma coisa um pouco mais sincrética, mais misturada? É difícil dizer, é difícil bater o martelo. Uma tendência que tem crescido muito na pesquisa hoje é dizer que essa ideia da chamada alta cristologia, de mostrar que Jesus é uma figura já lá em cima divina, é algo que aparece já nos escritos originais de Paulo, no primeiro século cristão, nas primeiras décadas cristãs. Pelo menos em algumas tradições cristãs, isso já teria presente muito cedo, essa ideia da divindade ou quase divindade de Jesus. Eu vou deixar a coisa um pouco no ar, acho que tem um debate grande aí para ser feito. Por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o tempo e a atenção. Espero que tenha feito algum sentido. E vou trazer textos um pouquinho mais completos, um pouquinho mais fáceis de analisar, um pouquinho menos difíceis, pelo menos, em breve aí na nossa série, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal que não se inscreveu, ativar o sininho para receber notificações, ajudem a espalhar a nossa palavra aí, beleza? Obrigado pelo tempo e pela atenção, como dizem os elfos. Namari. Adeus.